E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente, vamos aqui para mais um vídeo. Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, é importante demais essa interação minha com vocês. Esse vídeo está em todas as redes sociais, está aqui no Instagram, está no TikTok, também está no YouTube. Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem para pessoas que também têm dúvida neste assunto. É um assunto da terceira série, é um assunto lá de magnetismo. Um dos últimos cálculos que tem de magnetismo é sobre transformador. O que é um transformador? Qual é a sua função? O transformador ele tem a função de o quê? Dividir a potência. Dividir a diferença de potencial, ou seja, diminuir a tensão. Ou seja, ele vem a corrente aqui, passa pelo transformador, vem de uma tensão, ela sai ou aumentada ou diminuída. Ou seja, ele tem a função do transformador, tá aqui a relação, é o quê? Modificar a tensão, modificar a corrente. Através de quê? Das suas espiras. Através do número de espiras que tem num terminal. Essa é a função do transformador. E existem três tipos de transformador. O transformador que tem, ele é mais ou menos formado desse aqui. Esse P quer dizer a parte primária do transformador. Esse secundário quer dizer a parte secundária do transformador. Essas linhas aqui representam o número de espiras. Ou seja, o número de espiras aqui e o número de espiras aqui. Por que eu disse que tem três tipos? Se tiver mais espiras no primário do que um primário que a gente chama de 1 e o secundário que a gente chama de 2, se tiver mais espiras no primário do que no secundário, é um abaixador de tensão. É um abaixador de tensão. Se tiver mais espiras no secundário do que no primário, é um elevador de tensão. E se tiver o mesmo número? Se tiver o mesmo número, é um isolador de tensão. Ou seja, para que isso aconteça, o número de espiras tem que ser o quê? Diferentes. Essa é a primeira informação que vocês vão guardar. O número de espiras, para que isso seja diferente disso, e para que isso seja diferente disso, o número de espiras tem que ser diferente. Ou mais para um lado, ou menos ou mais para o outro. Igual, por exemplo, 10 e 10 não pode acontecer. Porque aí a corrente, por exemplo, a tensão vem aqui de 10 volts, se o número de espiras for iguais, ela sai os mesmos 10 volts. Porque é um isolador. Ou seja, não faz absolutamente nada. Então, beleza. Outra coisa que é importante. Aqui está a regra para transformadores. Eu peço que vocês copiem, mas vai estar na capa do vídeo. Tem algo que é diretamente proporcional ao número de espiras e tem outra que é inversamente proporcional ao número de espiras. Você vê pela regra, veja, ó. 1 aqui e 2. Número de espiras, 1 em cima e 2 embaixo. E você veja que a tensão aqui é 1 e 2 também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Digamos que eu apago essa parte aqui. Ó. Eu apago essa parte aqui. Vamos analisar aqui. Se eu aumentar o número de espiras, por exemplo, se tem mais espiras aqui do que aqui, a tensão, pelo fato de os dois estarem relacionados, também vai aumentar. Então, o número de espiras, quando ele aumenta, ou seja, daqui, por exemplo, aqui é 5 e aqui é 10, por exemplo. Por exemplo, aqui é 5 e aqui é 10. A tensão, que aqui é 5, também vai ser 10. Ou seja, a relação entre número de espiras e tensão é diretamente proporcional. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. Agora vamos colocar o outro pedaço que está aqui, I2 sobre 1. Aqui já é diferente, você veja que tem o 2 aqui em cima. Ó. E o 2 em cima não é por acaso. Já que o quê? Se o número de espiras aumentar, você veja que a corrente, ó, o 2 está aqui embaixo, foi aqui para cima. O 1 está aqui em cima, foi aqui para baixo. Você veja que são o quê? Ó? Inversos, né? Então, à medida que o número de espiras aumente, o que faz com a corrente? Ela diminui. Ela diminui. Então, espira e tensão diretamente proporcional. Espira e corrente inversamente proporcional. Eu coloquei aqui um exemplo para nós praticarmos sobre isso aqui. Eu coloquei aqui um exemplo que diz, ó, aqui tem 10 espiras aqui no primário, não sei
a quantidade de espiras no secundário, que eu vou chamar de N2 aqui. Vou chamar de N2. Essas informações ele diz na questão, eu vi um desenho parecido com esse. Ele diz que a tensão que sai aqui é 4 volts e não sei a tensão que passa aqui. Não sei. Mas eu sei que a corrente que sai daqui é 8, que passa aqui no primário, e que passa aqui 4 amperes lá na saída. Ou seja, dividiu, ou seja, aconteceu alguma coisa com a corrente. Eu quero saber qual é a tensão que passa aqui e qual é a corrente que passa aqui. Vamos usar essa relação aqui, que nós colocamos aqui do lado. Olha só, veja. Você veja que eu tenho 2 unidades faltando aqui, ó. Você veja, você sempre vai usar de 2 em 2. Olha só, eu tapo esse aqui, ó. O número de espiras no primário eu tenho que é 10, mas não tenho esse. Eu tenho a tensão no primeiro, mas não tenho esse, ou seja, eu não tenho esses dois. E eu não posso fazer uma regra de 3, porque ó, todos os cálculos vão ser feitos por regra de 3, com 2 unidades faltando. Ó, você veja que tá aqui, ó, faltando esses dois. Mas, se eu tapar isso aqui, ó, tensão 1, eu tenho que é 4. As duas correntes, eu tenho aqui, ó. Então dá pra gente encontrar a tensão pelo resto que falta. Então vai ficar, ó, o 1 sobre 1, 2, igual a N1 sobre N2. Por que eu tenho que colocar? Porque eu só não sei esse, ó. Todos os outros eu obtenho. Eu vou apagar por conta do espaço. Eu vou apagando. Quem é tensão 1? É 4. Eu vou botar o 4 aqui, ó. Vou botando o 4 aqui. O 2 é o que eu vou descobrir. I1, na verdade. Estou relação de corrente aqui, perdão. 2 sobre 1. E 2 é 4. E 2 é 4. E 1 é 8. Lembrando, a segunda corrente é em cima. Aí aqui a gente faz o meio pelos extremos. B pelos extremos dá 4, 2, igual a 8 vezes 4 dá 32. Dá 32. O 2 é igual a... Como é que 32 sobre 4, que isso dá 8 volts. Então, a tensão aqui 2 é 8 volts. Muito bem. Descobrindo aqui a nossa tensão, nós podemos descobrir o número de espiras que está faltando. Veja, eu tapando esse, eu tenho o número de espiras no primeiro, que é 10. Não tenho esse. Eu tenho agora a tensão aqui, que era 4, e a tensão aqui agora, que é 8. Agora só é fazer a relação aqui, ó. N1 sobre N2, o 1 sobre o 2. Substituindo os valores, ó. N1 é 10. Apago e coloco 10. N2, não sei. O 1, 4. O 2, 8. Agora eu faço o produto. Multiplico aqui, ó. 4N2 igual a 8 vezes 10 dá 80. N2 é igual a 80 sobre 4. N2 é igual a 20 espiras. Então aqui eu tenho 20 espiras. Aqui o desenho está maior que aqui, mas só para ilustrar. Beleza? Então, com esta relação aqui, você consegue fazer vários exemplos. Você pode colocar os exemplos aqui, como esse, que você consegue responder, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Vai ajudar demais você que está na terceira série, a entender melhor este assunto, beleza? Porque aqui a conversa é diferente.